Vamos trazer o nosso Itatiaia Saúde. Itatiaia Saúde. Itatiaia Saúde de hoje com o Dr. Guilherme Loss. Geralmente a gente deixa o tema aberto, né? Mas hoje tava querendo a gente dar uma recortada e falar mais do luto, né? Afinal, a cidade está de luto, né? O estado está de luto com a morte do prefeito Fouad Noman. E é um assunto delicado da gente falar, de conversar, porque todo mundo que já passou por isso sabe muito bem o tanto que é difícil. Doutor, pode ser assim? Vamos falar um pouquinho do luto? Claro, vamos lá. Super importante, algo construtivo para todo mundo lidar com a perda de entes queridos. É um processo muito delicado, que traz um sofrimento e que marca a vida de muita gente. Ale, luto é um sentimento difícil, né? É complicado. Todo mundo que já passou por isso sabe que tem fases que você primeiro nega muito, né? Depois você começa a viver aquilo e tal. E dizem, né? Tem o doutor pode até falar mais sobre isso. E o pior do luto não é na hora, né? O pior do luto é quando passa ali 1 mês, 2 meses e você quer alguma coisa com a pessoa. E aí você sabe que a pessoa não vai estar ali, né? Então, assim, é quando vem depois, realmente, o pior. Eu lembro, inclusive, de um documentário que eu assisti sobre o Chico Science. Sim. E tinha várias personalidades falando, né, sobre o Chico, tá, aquela coisa toda. E em um dado momento, acho que foi a Astrid Fontinelli, que foi entrevistada, que trabalhava na MTV na época, e ela falou uma frase que me marcou, inclusive, sobre essa questão do luto. Deram notícia pra ela, o Chico Science morreu. Aí ela pensou o seguinte: eu nunca mais vou poder conversar com ele. Assim, eu nunca mais vou bater papo com o Chico Science, que ela falava que adorava conversar com ele. Então, assim, é um negócio muito, muito pesado, né, cara? Você pensar que, eu não vou mais poder conversar com a pessoa, não vou poder sentar pra trocar uma ideia, Então, é um negócio muito complicado, realmente, que você tem que ter uma preparação para lidar com isso, né? Principalmente nesse período depois, onde você vê que realmente a pessoa não vai mais estar ali, né? Porque na hora ficha vai caindo, né, Ale? Na hora você fica meio anestesiado, mas depois é que é o complicado, né? A falta vai ficando grande, né? A falta vai ocupando espaços dentro da gente. É um negócio difícil. Doutor, tem algumas perguntas que vão chegando aqui sobre o luto, já que a gente está falando disso. Bora. O nosso ouvinte Ismael Marques, lá do bairro Eldorado, ele diz assim: doutor, uma pessoa que não consegue superar o luto, será que ela precisa de algum tipo de medicamento? Pois é, Júnior, o luto, que é essa perda, né, de um ente querido, gerando uma angústia, um sentimento agudo de sofrimento, de perda de perspectiva, de desorientação com relação aos eixos da vida, porque os nossos vínculos afetivos são parte do nosso trilho, né, que faz parte de quando você conta quando uma coisa legal acontece, quando você busca conforto, quando há algo ruim, uma tristeza, você está passando por aquilo, e o luto ele castra você, né? Uma retirada de uma pessoa que te amparava, que te ancorava e que te sustentava às vezes em termos de equilíbrio vital. É uma perda muito difícil e a pessoa passa muitas vezes pelas 5 fases do luto, que a gente fala que é a negação, né? Então um mecanismo de defesa um pouco às vezes instintivo é você fingir que nada aconteceu, seguir sua vida e simplesmente você não deixa a ficha cair, até igual a Lê disse, chegar lá na frente você começa a perceber que não tem como fugir dessa realidade. Você muitas vezes desenvolve a segunda fase, que é a fase da raiva, a revolta com a perda, a indignação, né? Tem muita gente que questiona até questões religiosas e confronta, se indigna com muita coisa, e a barganha, quando você tenta mentalmente encontrar um caminho, e se eu tivesse feito isso, aquilo, será que seria diferente? Tentando reverter um processo que é irreversível, a gente sabe, né? A depressão, que é lidar com a tristeza, a falta, a ausência diária daquele eixo que te preenchia, daquele exercício afetivo tão importante para você, e a aceitação. Então, assim, uma pessoa que desenvolve uma dificuldade crônica de superar o luto, ou seja, muitas vezes pelo pensamento ruminante, obsessivo, né? Quanto mais você se prende na emoção negativa, na angústia, ou na raiva, ou na revolta ali, ou na tristeza, e você foca nessa última página da perda, mais a sua serotonina baixa, né? A serotonina é aquele neurotransmissor que, entre estímulos de defesa, ela baixa para você priorizar algo que te ameaça. E essa serotonina baixando, você tende a ficar obsessivo. E essa obsessão vai ruminar também e exercitar os neurocircuitos associados à tristeza, à angústia, à ansiedade, a medo. E isso pode sim levar a um luto patológico.
E esse luto patológico muitas vezes pode precisar de um serotoninético, igual eu falo para vocês aqui muitas vezes, né, que se você passasse de avião à noite sobre um cérebro depressivo, só a avenida da tristeza estaria acesa e o resto das avenidas e bairros apagados. No luto é só a avenida da lembrança da perda, da morte, da dor daquele ente que se foi. E aí você toma esse antidepressivo, um serotoninético, que vai ativar outros bairros, para você começar a enfatizar, né, o legado que aquela pessoa deixou, os ensinamentos, as memórias afetivas que você tem, a gratidão de ter tido a experiência de estar ao lado de alguém que foi tão importante, nobre, construtivo para sua vida, e muitas vezes até enfatizando a capacidade que eu digo pra gente, né? É curioso, quando você se afasta muito tempo de um amigo de verdade, quando você encontra com ele é como se sempre tivesse estado ao lado dele. É porque o nosso cérebro, ele constrói simulacros, assim, é uma simulação das pessoas que a gente tem um link, uma ligação, uma conexão afetiva muito forte. E muitas vezes no luto você tem uma ligação afetiva muito forte. Se você fechar os olhos, você sabe o que aquela pessoa diria, você sabe como ela te confortaria, você sabe o que ela traria de luz para você. Então, as pessoas que a gente ama de verdade e que a gente exercita muita convivência, elas vão estar sempre dentro de nós. É só fechar os olhos, aquela companhia vai estar lá, ela te marcou e ela vai estar sempre acessível para você. Então, quando você trabalha essa reinterpretação positiva e acende esses bairros da sublimação, da afetividade, da gratidão, você consegue reativar o cérebro e superar a perda e a obsessão da dor que você... Uma dúvida, doutor. Você falou dessa coisa do luto... você não consegue superar. Uhum. Quando você perde uma pessoa de repente, né? E tem a diferença de você perder uma pessoa que está sofrendo, por exemplo. Uhum. Corre o risco de você desenvolver o luto por mais tempo ou não tem nada a ver? A perda súbita, inesperada, né? Eu vivi isso, por exemplo, na época do Covid, com relação ao meu pai. Né? O meu pai, que era um cara que aposentou como engenheiro agrônomo, depois com 59 anos entrou na faculdade de Direito e formou em Direito, passou em 4º lugar na faculdade. Que legal. Formou como advogado com 63 para 64 anos, estava na fase de ascensão, orgulhoso, mandando foto para mim, entrando em fórum, de máscara e tal, e de repente, né, coisa de uma semana me falou que estava com Covid, uma semana depois estava sendo entubado no hospital, 3 dias depois foi passar por diálise e faleceu. É difícil porque você não tem o tempo de amadurecimento, de processar, de aceitar. A chance dessas 5 fases da negação, da raiva, da barganha, da depressão, da aceitação serem mais intensas é muito mais forte. Corre isso, você tem um trauma, né? Se você tem uma ligação muito grande, e fora o baque que pode ter na sua vida, se é um parceiro afetivo que ajuda no sustento da casa, se é uma pessoa que participa ativamente de você de um projeto, tudo isso o impacto é muito maior e muitas vezes precisa sim de suporte, desde terapia para ajudar a processar e superar, para não desenvolver o estresse pós-traumático. Mas, doutor, que é um dos mecanismos que acontece com pessoas que perdem pessoas subitamente. O senhor está falando, o Ale também fez uma pergunta mais ou menos nesse sentido, mas então o luto não tem tempo para terminar, não? O luto, em termos de literatura, você considera que até 2 anos é normal você ter oscilações. 2 anos? 2 anos. Você ter oscilações. Mas a partir do momento que passou ali 2, 3 meses, esse luto está impactando na sua vitalidade, na sua funcionalidade, na sua capacidade de trabalho, de conviver em família, de conviver socialmente, de ter lazer, de ter entusiasmo, de ter emoções saudáveis, você já deve procurar uma terapia e, dependendo da gravidade do impacto sobre você, fazer um tratamento. É algo que vai te ajudar. Eu acho que assim, uma das coisas mais importantes da psiquiatria é quanto antes você começa, mais rápido, mais efetivo, sabe? E mais completa é a remissão do quadro. Então, assim, muitas vezes uma terapeuta vai te ajudar, é muito importante para lidar com essas questões afetivas tão profundas, complexas do luto, mas ela, muitas vezes, o psicólogo bacana, ele vai identificar e falar, olha, no seu caso, acho melhor você, junto desse processo, você fazer um tratamento para ter uma ajuda mútua, esse tratamento multidisciplinar, potencializa um lado, potencializa o outro, e melhora mais rápido ainda o paciente. É interessante, eu não sei se o Ale concorda, mas tem pessoas que lidam diferente, de forma diferente. Tem gente que muito rapidamente conseguem retomar a vida, outras nem tanto. Talvez... Aí a gente costuma falar que as pessoas são mais fortes, né? Mas eu não usa sei, essa expressão, sabe? Né? Eu acho que por dentro aquilo deve estar de alguma forma corroendo as pessoas. Por que eu tô falando isso, doutor? Porque tem gente que consegue lidar de uma forma, outras pessoas conseguem lidar de outra. E eu já fiz essa ligação, e aí eu tô pensando alto aqui com vocês, tá? As pessoas que perdem um ente querido de forma mais abrupta, de repente,
a sensação que eu tenho é que essas pessoas têm um pouco mais de dificuldade para lidar. Sim. Quando é uma doença, quando você está se acostumando com aquela pessoa doente, começa a pensar mais naquele assunto. Preparar. Parece que ajuda na preparação. Você não concorda comigo ou não? Ou eu estou viajando? Não, é exatamente assim. E é interessante como a gente vê isso acontecendo. Né? Nas famílias que passam por isso. Eu lido muito com pacientes, igual a questão do Forte, eu lido muito com familiares e pacientes que foram diagnosticados com câncer. E você tem todo um preparo, né? E muitas vezes, quando tem diagnóstico, ontem eu atendi um paciente com câncer terminal. Né? Eu conversei muito com a família. Falei, gente, agora não é hora de antecipar a perda. É de desfrutar o tempo mais possível, trazer conforto para ele. Parte dos medicamentos que eu vou trazer vai trazer leveza, satisfação, desbloquear a tensão do medo da morte que ele está tendo, para ele voltar a aproveitar o final da vida dele, né? Então é curioso, eu falei, preencham a mente dele com atividades lúdicas, visitem, peçam familiares para virem, preencham afetivamente, né? Para todo mundo, quando partir, ter a sensação que desfrutou o máximo que pôde a presença da pessoa. Agora, quando você pede subitamente, você não tem esse suporte, você não tem essa orientação. E o caso do Fábio Noman é muito interessante, né? Porque a pessoa foi recém-eleita, com aprovação e acolhimento do mandato anterior. É uma pessoa que tinha... Eu acho engraçado, eu como vim do Espírito Santo, eu vejo no Fábio ele sintetizava muito do mineiro. Sabe, uma coisa meio simples, carismática, desde aquele suspensório até o olhar, a expressividade emocional, um cara humano, fraterno, que trazia isso e que é engraçado. Sempre trabalhando com dedicação, todo mundo fala que o cara muito empenhado, muito íntegro, mas sempre reservado. E aí quando ele veio para a campanha e saiu da reserva e se anunciou como candidato e foi fazer contato com as pessoas na rua, super acolhido, os números aumentaram rapidamente, você vê o carisma e a capacidade de convencimento, de persuasão, de efetividade que ele tinha. Então realmente nós vamos ter uma cidade de luto que perdeu o seu líder eleito para fazer a gestão da cidade pelos próximos 4 anos, né? E agora nós vamos ter que lidar com essa realidade que vai vir agora. Então é uma perda dolorosa. Eu acho, meus sentimentos à família, que vocês enfatizem o legado, toda a história e saibam que assim, tenho certeza que tem muita gente sentindo com vocês a dor da perda, que era uma pessoa que marcou a história de Belo Horizonte aí nesses tempos recentes. Ô doutor, tem mais uma para fechar aqui. O ouvinte não se identificou, mas ele falou, eu tô com medo de sair, porque eu tenho medo de chorar em público por causa de um luto, né? E aí ele pergunta, isso tá me impedindo de sair de casa e de viver, né? De uma forma geral, assim. O que ele pode fazer, doutor? Pois é, o que ele tá tendo é uma hiperatividade do circuito da ansiedade e da tristeza, né? Que tá deixando ele, igual a gente fala, com nervos à flor da pele, no sentido da tristeza e do choro, né? A gente chama isso na psiquiatria de choro incoercível, quando você não consegue controlar o seu choro e ele vem de maneira incontinente e você vem naquela descarga. E eu digo pra você, meu cara, a primeira coisa que você não precisa ter é vergonha, sabe? As pessoas de bem, as pessoas humanas e afetivas, elas só vão te admirar, te acolher e te compreender. Nessa hora você vai conseguir separar muito o joio do trigo, de ver quem são as pessoas frias, indiferentes, insensíveis, e quem são as pessoas bacanas, sabe, humanas, que vão te compreender, ter empatia com você e te dar suporte nessa hora. Segundo ponto, se isso está acontecendo há mais de 2 semanas, 4 no máximo, você realmente está com um circuito automatizado. E esse circuito, se você não trabalhar e não se dedicar a desarmar ele, ele vai começar a crescer e comprometer ainda mais seu pensamento, sua vontade, sua capacidade de sentir prazer, sua capacidade de foco, de concentração, de iniciativa, de atitude, e depois começar a comprometer também, prejudicar sua imunidade, regulação do seu sistema gastrointestinal, do seu sistema cardiovascular. Então tudo isso vai sendo afetado. Então é importante que as pessoas entendam. Você está tendo uma emoção intensa, recorrente, incontinente, persistente, esse é exatamente o caso que a gente precisa equilibrar o quartel-general de controle emocional para preservar você dessa emoção incapacitante socialmente que você está lidando e também o seu organismo de toda a fragilidade e desgaste que pode vir associada a isso. Tem mais pergunta aí, Peixe? Manda pra gente fechar. Doutor Júnior, o doutor Maria das Graças, doutor Branca e Luz, o doutor, e o contrário? E uma pessoa que tem capacidade de não importar tanto com perdas? Eu tenho essa capacidade, eu perdi um irmão que ficou muito tempo doente. Eu penso sempre que estava na hora, tem que superar. É normal que eu adapto muito bem com perdas, de modo geral. Chega até a ficar preocupada. Fico triste, sim, claro, né? Beijo, Júnior. Beijo, obrigado pela participação. Eu não sei se eu sou tão como ela, mas eu tenho um quesinho do que ela falou. Eu passo meio por cima, assim, desses lutos, sabe, doutor? Isso tem hora que me preocupa, como preocupou a ela. Parece que a gente é frio demais, a sensação parece que é essa, sabe?
Pois é, isso é muito interessante, isso vai de personalidade para personalidade. Aí tem 2 pontos que a gente tem que diferenciar. Se você é uma pessoa mentalmente sensível e empática com aqueles que perderam, mas que se autoconduz numa interpretação que enfatiza o lado positivo da história, a gratidão, e você consegue superar isso de maneira madura, vamos dizer assim, ponderada, ou se você simplesmente nega, ignora, passa por cima e vira a página. São 2 situações que pode acontecer. E aí você tem, quando você faz essa virada de página, isso é curioso. Ou você tá negando e acumulando uma tensão subjacente, que lá na frente vai ser um solo fértil para vir, a partir de uma outra perda, de uma situação difícil, você já sair muito mais rápido para um quadro depressivo ou para uma ansiedade patológica. Ou alguns pacientes que eu começo a conversar muito com eles, é sobre a questão do esgotamento, Júnior. A pessoa que tem ansiedade crônica, estresse, tem uma tensão sustentada, né? Um estresse crônico na família, ou no trabalho, ou no dia a dia, ela vai gastando o combustível do processamento emocional dela. Então ela nem consegue viver ou processar profundamente de maneira plena a perda. Ela simplesmente fica seca, rasa e não mergulha naquilo, e isso pode ser para muitos um sinal de força, mas muitas vezes é a mesma situação que vai te gerar a insensibilidade com as dificuldades do seu filho, com o sofrimento da sua esposa, com as vulnerabilidades e carências dos seus familiares, com a dificuldade de um funcionário que está precisando de apoio, sabe, está precisando de compreensão. Então é interessante, muitas pessoas vivem mecanicamente no batente da vida. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que levantar, eu tenho que ir lá, começa a ficar ansioso, tenso, se torna uma pessoa quase robotizada, fria e calculista. Esse tipo de padrão compromete o colorido da vida e a capacidade de ter satisfação com sua conquista, de viver um momento íntimo e afetivo com aqueles que você ama. Então você tem vários cenários aí que precisam ser apurados, mas que de alguma forma é uma situação que, dependendo da pessoa, e ela está sentindo que aquilo tem impacto, e ela está se culpando por ser assim, ou ela está sofrendo, ou ela está sentindo dificuldade de se conectar em outras emoções importantes da família e da vida, procure uma avaliação, uma terapia. Vamos sentar com alguém que entende disso. Às vezes você não está com a vida comprometida e nem incapacitado por isso, e você está seguindo em frente, mas se você está se culpando, sofrendo, ou de alguma forma tendo dificuldade em lidar com esse seu jeito de ser, a terapia muitas vezes vai te mostrar se isso é uma defesa seca de uma pessoa que está se defendendo da conexão humana e deixando de ser uma pessoa de vida, sabe, colorida, ou se você está realmente sendo uma pessoa madura que está seguindo em frente de maneira sustentável. Ô doutor, quem quiser trocar uma ideia com o senhor, fazer uma consulta, enfim, tem alguma pergunta que não foi respondida aqui que posso te fazer lá no Instagram, né? Então, lá no Instagram, gente, o meu perfil é o Guilherme Loss Psiquiatra, sendo LOSS. Guilherme LOSS Psiquiatra. Só digitar Guilherme Loss, vocês vão ver que o sistema completa no Google, no Instagram, vocês vão ter todos os meus telefones lá, endereço, para ter acesso. Quem precisar de consulta de tratamento vai ser uma honra poder ajudar. Palestras também, a gente está agendando aí algumas palestras, vai ser muito bacana, vou trazer aí feedback para vocês. E também para questões de assistente técnico aí em casos jurídicos aí, previdenciário, trabalhista, tô às ordens para ajudar. Fiquem com Deus, gente, juntos melhor. Valeu. Mas não vai embora não. Não, fica comigo aí.